Bom dia! Bom dia, gente. Mais um dia aqui, né? Maravilhoso. Mais um dia que a gente tem a oportunidade de nos desenvolver, nos conectar com Deus, ter essa intimidade, saber mais dele, porque a impressão que eu tenho é que cada vez que eu busco saber dele, eu sei mais de mim, né? Parece que cada vez mais vai abrindo uma porta dentro de mim, algo que estava lá guardado num quarto. É como se fosse vários quartos e essas chaves vão abrindo esses quartos que estavam lá, quietos, escuros, que eu não mexia, né? Era o quarto da bagunça, vamos dizer assim. E cada vez mais que eu venho aqui falar da palavra de Deus e venho meditar nela todos os dias, eu me conheço mais, né? Eu sei o que o meu pai quer de mim, eu sei o que ele está preparando para a minha vida, então isso me dá ânimo, me dá esperança, me dá discernimento, né? E é isso, eu acho que a gente tem que ter uma motivação, né? E o meu motivo de cada dia é esse, é vir aqui descobrir um pouco mais da palavra de Deus, descobrir um pouco mais do meu Pai, descobrir um pouco mais do que Ele quer de mim, né? E descobrindo dele eu descubro sobre mim, né? O que Ele quer de mim, o que Ele tem para mim, quem eu sou verdadeiramente, né? Para não acreditar nas coisas que muitas vezes eu acreditei. E é sobre isso, essa intimidade é maravilhosa, né? E cada dia assim eu me alegro de amanhecer o meu dia e vir aqui, né, falar dele. E porque isso é o que me motiva, é saber mais dele para saber mais de mim, para entender mais de mim. E eu querer viver cada vez melhor, uma vida mais plena, uma vida mais inteira, não fragmentada, né? Porque muitas vezes foi o que aconteceu até hoje. Coisas foram acontecendo e foram arrancando pedaços, né? De mim, de você. E eu quero cada vez mais me tornar essa pessoa inteira. Viver realmente o que eu preciso viver, não é verdade? E no nosso devocional de hoje, o título é Entrando no Inédito. O lugar para onde estar indo, você nunca esteve. Glória a Deus, eu quero estar nesse lugar. Que o Senhor nos leve até lá, né? Lá em Josué 3, 4, 5 diz assim: Haja contudo entre vós e ela, uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que sabais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em meio de vós. E aí a leitura em Gálatas 5, 19 e 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Na jornada espiritual, a conexão com o corpo de Cristo é um pilar fundamental. Assim como as oliveiras se nutrem pela conexão, nós, como comunidade de aliança, somos chamados para permanecermos unidos. Deus abomina a quebra de aliança.
pois a unidade familiar e comunitária é a base da prosperidade. A menor unidade de uma sociedade é a família, e a sua harmonia é essencial para que as nossas orações não sejam impedidas. Em tempos de transição, somos desafiados a manter o equilíbrio emocional e reposicionar o nosso foco. Jesus nos alertou sobre as aflições do mundo, mas nos encorajou a termos bom ânimo. É crucial vigiar e orar, percebendo o que surge em nosso ambiente e permanecendo firmes na torre da fé. A transição é um momento de vulnerabilidade, mas também de oportunidade para cruzar a linha rumo ao destino que Deus nos preparou. Devemos nos desapegar de relacionamentos tóxicos que abrigam ressentimentos e ódio e buscar a companhia das pessoas certas e que possa existir um campo quântico de causa e efeito positivo. A sabedoria está em remover os embaraços do caminho e declarar veto à fofoca e aos comentários negativos que nos desconectam do ambiente dos milagres. A transformação espiritual requer que enfrentemos os nossos medos e ansiedades, avançando em direção ao desconhecido com coragem. Deus nos chama para sermos cooperadores da nossa própria jornada, evitando a autossabotagem e abraçando o novo cântico que Ele coloca em nossos corações. Ao celebrarmos o sucesso dos outros, aprendemos a nos prepararmos para a vitória que Deus promete para as nossas vidas. Muito poderoso esse devocional de hoje, né, gente? A frase é: decida de acordo com o futuro que Deus planejou e seja um modelo onde estiver. Foi isso que eu falei no início, né? A gente está aqui nos preparando para o nosso futuro, para o modelo que o futuro de Deus, né? O futuro que Deus quer para a nossa vida. E muitas vezes nós temos que desapegar de coisas, nós temos que deixar de fazer coisas, como falou aqui, falou sobre as obras da carne, coisas que a gente tem que deixar para trás, para a gente acessar esse lugar que a gente nunca esteve antes, né? E é isso, é a gente se alinhar cada vez mais, a gente cada vez mais ter esse equilíbrio nas nossas vidas, nos reposicionar, né? Com o nosso foco sendo Jesus, nos reposicionar, nos alinhar. Então, Ele está dando essa estratégia aqui, da gente deixar pessoas, deixar coisas, desapegar de relacionamentos, né? E ir a rumo dessa transformação espiritual, né? Que a gente enfrente os medos, as ansiedades e realmente a gente ande em direção e tenha coragem de andar em direção a esse desconhecido que a gente não conhece, que a gente ainda não foi lá, não é verdade? Então, uma palavra muito poderosa. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra desse dia. Muito obrigada por me orientar todos os dias, Senhor, e por eu conseguir vir aqui partilhar da sua palavra. Então, vamos orar? Senhor, ajuda-me a permanecer conectada ao corpo de Cristo, fortalecendo as minhas alianças e buscando a transformação espiritual, que eu possa me desapegar de tudo que me afasta do Senhor e abraçar o novo que preparou para mim. Então, que hoje a gente consiga avaliar tudo que nos separa ainda de pisar neste lugar novo que Deus quer, deste futuro maravilhoso que Deus quer para a nossa vida. E que a gente se conecte cada vez mais com a nossa essência. Sabe, esses dias eu venho pensando muito sobre isso, sobre eu me conectar cada vez mais com a minha essência. Saber mais quem eu sou em Cristo, saber mais o que Ele quer de mim, sabe? E eu preciso me conectar com isso, porque muitas vezes a gente vai vivendo uma rotina, vai vivendo no automático e a gente vai se perdendo. A gente se perde rápido, gente. Se a gente deixar, a gente se perde rápido. E aí eu venho pedindo ao Senhor isso, essa reconexão,
né, com o meu feminino, com a minha essência, e saber cada vez mais onde eu preciso estar. E eu preciso acessar esse lugar novo também que Deus falou aqui nesse devocional de hoje. E esse lugar novo eu vou avaliar aqui o que eu preciso estar deixando ainda para trás. Que pensamentos eu preciso deixar para trás para eu conseguir acessar esse lugar. Porque eu sei que eu ainda estou pensando algo que não precisa ser pensado. E vivenciar aquilo que Deus quer realmente que eu viva. Então que esse dia seja um dia de reflexão, né, nessa palavra aqui que ele deu lá em Gálatas 5, 19 e 21. Vamos meditar, ver o que a gente ainda precisa estar deixando para trás para acessar esse lugar que Deus está dizendo que a gente nunca acessou e que a gente nunca esteve lá. Amém? Um beijo para vocês e até amanhã.